Programa Somos Igreja. 11 anos evangelizando você. Uma realização da Igreja Católica Apostólica Romana. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste nosso programa Somos Igreja, que nesta semana estaremos celebrando 11 anos dele existir e ir ao ar, ininterruptamente. E nestes 11 anos, desde 2003, os padres da cidade de Matão têm colaborado em muito para que este programa, junto com os nossos patrocinadores, de maneira especial, aqueles que acompanham-nos desde o início, é uma alegria muito grande poder celebrar esses 11 anos de existência do nosso programa. Estamos vivendo também o tempo do advento, do latim adventus, que significa chegada, chegada do verbo. E no latim, advenire, chegar a. É o primeiro tempo do ano litúrgico, o qual acontece no Natal. Ou melhor, dentro deste tempo do advento, neste primeiro tempo do ano litúrgico, nós temos a primeira festa da igreja, das duas grandes festas. A primeira é o Natal. Para os cristãos, é um tempo de preparação e de alegria, de expectativa, onde os fiéis, esperando o nascimento de Jesus Cristo, vivem o arrependimento e promovem a fraternidade e a paz. No calendário religioso, esse tempo corresponde às 4 semanas que antecedem o Natal. A primeira referência que nós temos deste tempo do Advento é encontrada na Península Ibérica, hoje mais conhecida como os países de Portugal e Espanha, quando no ano 380 o Sínodo de Saragoça prescreveu uma preparação de 3 semanas para a Epifania. A Epifania era uma data em que antigamente também se celebrava o Natal. Na Gália, o bispo de Tours, Gália, para quem não conhece, é atualmente o país da França. E na cidade de Tours instituiu 6 semanas de preparação para o Natal. Depois, em Roma, na Itália, o sacramentário gelasiano cita o tempo do Advento no fim do século V. Há relatos de que o Advento começou a ser observado entre os séculos IV e VII, em vários lugares do mundo, como preparação para a festa do Natal. No final do século IV, na Gália e na Península Ibérica, tinha um caráter ascético, quer dizer, uma ascese, uma maneira de celebrar de uma forma muito interior. E aí então, nesse caráter ascético, se requeria, mais de maneira especial, um jejum, abstinência e uma duração prolongada, como no mesmo sentido existe a Quaresma de São Martinho. Este caráter ascético para a preparação do Natal se devia à preparação dos catecúmenos para o batismo na festa da Epifania. Então, era muito comum se preparar para o batismo adultos. Por isso que nós chamamos
de catequese e de catecumenato, né? Os catecúmenos, aqueles que estavam se preparando para viver uma vida cristã mais intensa e mais forte. Assim sendo, nós aprendemos que por muitos anos, por muito tempo na igreja, a catequese de adultos era muito frequente, era uma coisa muito comum naquele tempo. E a festa do batismo, a introdução dessas pessoas na vida da igreja, se fazia na Epifania, na festa da Epifania. A palavra Epifania significa manifestação, que era também a festa que viria depois do Natal e que hoje também está presente na manifestação dos magos e a festa da Epifania ligada ao tempo do Natal. Mas somente no final do século VII, em Roma, é que se acrescenta o aspecto escatológico do advento, recordando a segunda vinda do Senhor, passando a ser celebrada então durante 5 domingos. Surgido na Igreja Católica, este tempo passou também para algumas outras igrejas reformadas, de maneira especial a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, a Igreja Metodista e a Igreja Batista, dentre várias outras. A Igreja Ortodoxa tem um período de 40 dias de jejum como preparação para o Natal. O tempo do Advento, nós vemos nesse período algumas características. O tempo do Advento é para toda a igreja momento de forte mergulho na liturgia e na mística cristã. Quer dizer, nós não podemos perder, nós não podemos deixar que este envolvimento, todo o significado que tem a vida cristã, ela se deteriore. Né? Existe na vida cristã e na espiritualidade cristã uma mística, que é justamente esse sentido que nós colocamos ao celebrarmos a nossa fé. Não é uma coisa simplesmente racional, não é uma coisa simplesmente sentimental, não é uma coisa que você não tem um verdadeiro sentido. Né? A mística é esse envolvimento das coisas que representam um certo mistério, um certo sentido de Deus na nossa vida. Algo que nós não explicamos apenas com a razão e não explicamos apenas com o sentimento. Uma pessoa que é sentimentalista ou que uma pessoa que é puramente racionalista. É um tempo de espera e de esperança. Expectativa e esperança são dois aspectos diferentes que nós vemos justamente. A espera é um tempo em que você se prepara para aquilo que vai acontecer. A esperança é o que você realmente deseja que aconteça. Então, o tempo de espera, né, é um tempo favorável. E nessa mística cristã, o tempo do Advento para toda a igreja é um momento forte de mergulhar dentro da sua vida. Portanto, esse tempo de espera e de esperança, ela nos leva a ficar mais atentos e vigilantes, preparando-nos alegremente para a vinda do Senhor. Aí que está a diferença entre o tempo do Natal, de preparação para o Natal, e o tempo de preparação para a Páscoa. Como nós estamos preparando para um acontecimento de nascimento, é um motivo
de se preparar com muita alegria. Então, é uma preparação alegre. Quando se prepara para o tempo da Páscoa, nós vemos que existe todo o significado e a mística da vida de Jesus, da sua paixão, morte e depois a ressurreição. Então, é um tempo diferente, porque a expectativa, ou essa expectativa do que vai acontecer, e o acontecimento são coisas distintas, são coisas diferentes. E assim sendo, nós somos chamados a viver o tempo do Advento como um tempo mais alegre, como uma noiva que se enfeita, se prepara para a chegada do seu noivo, o seu amado. Esse tempo possui duas características. Nas duas primeiras semanas, a nossa expectativa se volta para a segunda vinda definitiva e gloriosa de Jesus Cristo, que é o Salvador e Senhor da história até no final dos tempos. Um segundo ponto, uma segunda característica, as duas últimas semanas, que vão do dia 17 a 24 de dezembro, visam em especial a preparação para a celebração do Natal. A primeira vinda de Jesus entre nós, por isso o tempo do Advento é um tempo de piedosa e alegre expectativa. Uma das expressões desta alegria é o canto das chamadas antífonas do Ó. O início do Advento é conhecido tradicionalmente como o dia certo para montar árvores de Natal, fazer os enfeites, fazer a coroa do Advento, enfim, preparar um ambiente muito especial. E aí, a teologia do Advento nos recorda a dimensão histórica da salvação. Então, nós temos a característica do Advento e nós temos a teologia, qual é a história de Deus para esse tempo. Essa dimensão histórica da salvação que se evidencia a dimensão escatológica do mistério cristão e nos insere no caráter missionário da vinda de Cristo. Porque Cristo possui uma missão ao se encarnar. Ele não veio porque quis vir simplesmente, mas ele tem uma razão, ele tem uma missão, ele tem uma tarefa a cumprir. Ao aprofundarmos os textos litúrgicos deste tempo, se constata na história da humanidade o mistério da vinda do Senhor Jesus, que de fato se encarna e se torna a presença salvífica na história, confirmando a promessa e a aliança feita ao povo de Israel. Deus, que ao se fazer carne, ao se encarnar, torna plena a realização deste tempo de salvação e torna próximo, ou começa a se realizar, o verdadeiro sentido daquilo que nós chamamos o reino de Deus. O Advento recorda também o Deus da revelação. É um Deus que se revela. É um Deus que se mostra aquele que é, que era e que vem. Que está sempre realizando a salvação, mas cuja consumação se cumprirá no dia do Senhor, no fim dos tempos. Esta expressão, aquele que é, que era e que vem, tem um significado todo especial para nós. Deus sempre existiu. Deus está presente na nossa vida. E Deus vai continuar existindo na nossa vida, tanto se nós queremos ou não queremos. E até o final dos tempos, Ele vai estar presente. E uma das coisas que a gente aprende, que a gente percebe,
que a gente realmente sente é esse verdadeiro sentido do advento, que se manifesta o caráter missionário de todo cristão, pelo anúncio do reino e a sua acolhida no coração do homem até a manifestação gloriosa de Cristo. Neste tempo do advento, a gente poderia lembrar a todos que existem 4 figuras que aparecem essencialmente neste tempo, né? 4 figuras. Nós vemos a figura de João Batista, melhor, a primeira figura que aparece na liturgia é o profeta Isaías. Depois, João Batista, depois Maria e José, né? Essas 4 figuras que estão ligadas a todos nós. Por isso que nós temos o costume de fazer o presépio, colocando a imagem de Maria, de José. Nós temos o costume de colocar os pastores, temos o costume de colocar aqueles que preparam a chegada de Jesus, que vão acolher a Jesus. Nós temos o costume de lembrar, através das 2 primeiras semanas, como nós falamos, o tempo do advento é dividido em 2 partes, as 2 primeiras semanas e as 2 segundas, as 2 últimas semanas, a terceira e quarta semana. Nós vemos ali, na primeira semana, o profeta Isaías anunciando e profetizando a vinda do Senhor, João Batista, aquele que prepara os caminhos do Senhor, Maria, que lhe é anunciada a maternidade do Filho de Deus, e José, que também, por sua descendência de Davi, vai dar essa conotação importante na história da salvação, o verdadeiro filho de Davi. Não se pode esquecer que toda a humanidade e a criação vivem em clima de advento, de ansiosa espera da manifestação cada vez mais visível do reino de Deus. Nós aprendemos que também a celebração do advento tem uma espiritualidade própria, né? A liturgia do advento nos impulsiona a reviver alguns dos valores essenciais cristãos, como a alegria expectante, a vigilância, a esperança, a pobreza e a conversão. Deus é fiel às suas promessas. O Salvador virá. Daí, alegre expectativa, que deve neste tempo não só ser lembrada, mas vivida, pois aquilo que se espera acontecerá com certeza. O Senhor esteja com todos vocês, que nós nos preparemos para a grande festa, a grande vinda do Senhor Jesus em nosso coração, em nossa casa, na nossa família, na nossa cidade. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Parabéns ao nosso programa Somos Igreja, que está completando 11 anos. E hoje, nesse dia especial de aniversário, nós também queremos falar da Divina Misericórdia. Jesus pede a Santa Faustina para que divulgasse o quadro da Divina Misericórdia. Não sei se você que está em casa já viu o quadro de Jesus misericordioso, que tem 2 raios que saem o sangue e a água. E nós queremos nessa noite rezar
com Jesus misericordioso. Jesus, eu confio em vós. Que você possa repetir junto comigo. Jesus, eu confio em vós. Essa pequena frase transforma a nossa vida. Essa pequena frase, Jesus, eu confio em vós, quer dizer que nós nos abandonamos e nós depositamos a nossa vida na mão daquele que pode realizar todas as coisas por nós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E eu quero pedir para que nesse momento você possa confiar a sua família, a sua casa, né? Que você possa confiar os seus filhos. Talvez você que está nos ouvindo, vendo agora este programa, que você tenha um filho que tenha deficiência, ou algum filho que tem problemas com o álcool, com a bebida, com as drogas. Fala isso, repete várias vezes. Jesus, eu confio em vós. Eu confio o meu filho, eu confio o meu esposo, eu confio a mim, né, o meu coração a ti, Jesus. E com este gesto de confiança, nós vamos tendo paz interior. Porque nós não podemos todas as coisas. Se nós não nos abandonarmos, se nós não confiarmos em Jesus, que pode, como será a nossa vida? E eu gostaria de convidar você, o ano já está acabando, mas nós ainda continuamos rezando o terço da misericórdia, toda terça-feira, aqui na Igreja Matriz, né, onde nós, às 15h, nós nos encontramos. E nós rezamos juntos esse terço, meditando o livro de Santa Faustina. Nós rezamos, nós cantamos, nós meditamos, né, e queremos convidar você para que você possa vir rezar junto conosco. Jesus, eu confio em vós. Que durante o dia, que durante a noite, quando você se lembrar, repete várias vezes. Jesus, eu confio em vós. Uma boa noite, fique na paz e na confiança.